Salve, salve, irmãos! Bem-vindos à nossa live Partilha entre Irmãos da comunidade Bom Pastor. Estamos juntos aqui, eu e Laura Beatriz, minha irmã de comunidade. Tudo bem, Laura? Tudo beleza? Padre Antônio, em plena novena de Pentecostes, vem Espírito Santo. Ô semana boa, Padre Antônio. É verdade, semana de Pentecostes, semana de oração pela unidade dos cristãos. Pedido né? de Jesus, né, Exato, Padre aqui no hemisfério norte... tá. No hemisfério norte, a semana de oração pela unidade dos cristãos acontece em janeiro, na semana anterior à festa da conversão do apóstolo São Paulo. No hemisfério sul, ela acontece na semana de Pentecostes. Eu particularmente acho mais bonito, sabe? Mas, então estamos dentro dela. E nesses dias, apesar das nossas diferenças, apesar de, às vezes, o nosso comportamento ser um pouquinho, defensivo, a gente pode unir a nossa oração à oração de Jesus ao Pai. Pai, que todos aqueles que creem no Teu Filho Jesus sejam um para dar bom testemunho ao mundo, para que o mundo creia que Jesus é o Teu enviado, é o Messias, é o Salvador. Então, acho que é uma boa oração, né? É um dos padres que deu início ao movimento ecumênico na Igreja Católica. Ele dizia que nós oramos pedindo a união visível de todos os cristãos do modo como Deus quer, no momento em que Deus quer. Então, pronto, me parece que é uma maneira de rezar que é o suficiente. Como Deus fará? Ele é craque em surpreender, em fazer milagres, né? Mas a nossa parte é pedir que ele faça, né? Então, estamos pedindo essa semana, a nossa igreja, a nossa mãe igreja nos pede esse compromisso de oração. Então, estamos junto com ela. Padre Antônio, eu tenho uma grande gratidão a Deus por estar na comunidade Bom Pastor, que começou com o livro evangélico, na vida da Doris, e que desde os seus inícios traz isso, essa novena ecumênica, nessa semana de oração, acho que tem mais de 30 anos, nós fazemos juntos, com um padre e um pastor evangélico. Isso é um testemunho, eu sinto que isso alegra o coração de Jesus e é um testemunho para muitos. Nossa, o que é isso? Católico e evangélico juntos, orando. Então, isso a gente já pode, sem ficar discutindo outras coisas, mas juntos a gente tem se reunido em oração, clamado juntos o Espírito Santo. Exato, é uma experiência que só quando a gente faz é que a gente percebe o que... É uma experiência perfeita. O que você chama de uma experiência perfeita? Não é nada perfeito, né? Mas nós temos diferenças, sim. Tanto nós quanto eles sabemos que temos diferenças. Se não tivéssemos, estava resolvido, né? Mas, ainda assim, algumas coisas são possíveis. E o que é possível, às vezes, deve ser feito, né? O Papa Francisco ele tem uma palavra que ele disse, se eu não me engano, logo no início do pontificado dele, numa das primeiras semanas de oração pela unidade que ele participou, o encerramento, que é na Basílica de São Paulo, fora dos muros, em Roma, ele dizia assim, algumas pessoas às vezes podem perguntar para a gente, mas escuta, e aí? E onde é que vai dar tudo isso que vocês estão fazendo? Em que vai dar isso? Ele diz, olha, a questão não é em que vai dar, a gente não sabe como vai ser, mas o bonito é que já está dando em alguma coisa. O fato de nós estarmos juntos já significa algo, né? E ele dizia uma coisa muito interessante. Às vezes a gente está tão preocupado com o fim do caminho que a gente nem percebe que a viagem também é bonita, né? Algumas pessoas parece que por temperamento já são um pouquinho assim, né? Eu acho que tinha que estar pronto. O estar pronto é o que está lá na frente, né? Então, como não está pronto, tudo que não está pronto, que não é aquilo que eu acho que tem que ser o fim do caminho, então não é bom, não é bonito o bastante. O que o Papa diz para a gente olha,
A gente sabe que tem um ponto ao qual a gente gostaria de chegar e que seria muito bom que a gente conseguisse chegar lá adiante. A gente sabe que esse ponto não está perto e a gente não sabe nem muito bem como chegar lá. Mas a gente está fazendo a viagem junto, por favor, olhe pela janela e desfrute a paisagem, porque senão, cara, não dá, sabe? Há pessoas para quem parece que nada é bom o bastante, né? Sempre há uma crítica, sempre há um problema, sempre há um porém. Sim, há um porém, há vários às vezes, há um senão, há vários, o que não significa que alguns passos não possam ser dados, né? Então, é interessante o quanto essa coisa da unidade dos cristãos, o estar junto com quem a gente sabe que é diferente da gente, como isso mexe com a gente, né? Freud explica, né? O Espírito Santo é tão plenitude de amor que ele faz isso, né, Padre Antônio? Nessa semana, especialmente, né, ele nos reúne, nos coloca juntos, evangélicos e católicos, e nesses anos todos nunca teve briga, ao contrário, é um derramamento de amor, o coração batendo forte, e tanto os evangélicos como nós católicos juntos clamando, vem Espírito Santo. Nossa, é bonito demais. É algo tão próprio, né, da fé cristã, unidade, né? Nós herdamos isso, né, da fé de Israel. O Senhor, nosso Deus, é um. Não são vários, né? É um. E porque Ele é um, né, Ele gera em nós uma unidade que é comunhão, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse compromisso com a unidade, né, me parece que ele é um chamado para todo cristão. É claro que esse chamado e o modo de realizá-lo, ele é próprio de cada pessoa, no lugar que essa pessoa tem na igreja. É claro que o modo como a gente vive essa unidade, ou essa comunhão, ou essa proximidade. Pronto, é uma palavra que eu acho que é essa proximidade. É diferente com aqueles que, por exemplo, não creem em Cristo. É claro, é outro tipo de diálogo, é outro tipo de escuta. Com aqueles que creem em Cristo já é algo mais próximo. E a gente ouve, a gente aprende coisas junto. Também dentro da nossa própria igreja, né? Porque seria esquisito a gente imaginar vamos ouvir e vamos acolher e vamos ser próximos de alguém que faz parte de outra comunidade cristã e termos algum tipo de reticência com alguém que é irmão da nossa própria igreja. Na verdade, o compromisso com a unidade é uma coisa que não dá para a gente quebrar em pedaços, né? Eu tenho esse compromisso com esse grupo, mas não tenho com aquele, né? É algo que peraí, eu posso ouvir, eu posso ter compaixão, eu posso de alguma maneira me colocar no lugar do outro, eu posso aprender com o outro, eu posso falar para ele o que eu creio, o que eu penso, sem transformar o que eu creio e penso numa palavra que fere, mas apresentando como a proposta que me é cara, como um valor e não como algo que o quebra, né, que o destrói, e por aí vai. Quer dizer, o Papa João Paulo II ele dizia que essa busca pela unidade ela é um chamado à conversão da gente mesmo, né? Da nossa postura, da nossa maneira de falar, e em vários níveis, também dentro de casa, com a família da gente, né? No lugar onde a gente trabalha, né? Acho que é uma boa pergunta que a gente pode se fazer, né? No lugar onde eu trabalho, eu sou uma pessoa que gera unidade, comunhão, ou eu sou uma pessoa que gera conflito desnecessário, conflito porque eu tenho palavras que às vezes colocam, né, lenha na fogueira, né? Conflito, em princípio, não é grande problema, né? A gente pode ter ideias diferentes, a gente pode até colocar essas ideias diferentes um para o outro, e ninguém vai morrer por causa disso, mas existem coisas que valem a pena e existem outras que não valem, né? E às vezes a nossa postura é justamente pegar naquilo que não vale a pena ser conflitado e tal. Eu posso fazer isso no meu trabalho, não tem aparentemente nada a ver com pertença religiosa, mas tem a ver com a minha postura, com a minha maneira de interagir com as pessoas. Isso não tem a ver com pertença religiosa, mas tem a ver com o meu compromisso com Deus, né? Então, é alguma coisa que a gente pode se perguntar, né?
Eu estava querendo lembrar, eu amo a sequência de Pentecostes. Não tem uma parte, pena que eu não estou com ela aqui, que fala da unidade, que fala de quebrar. Agora eu estava querendo lembrar aquela parte que se refere, porque é ele que promove essa unidade. Uhum. É ele que nos leva a querer, como Jesus pediu, essa unidade em todos esses níveis, como o senhor colocou, né? Exato. Familiar, no trabalho, na igreja, com os irmãos evangélicos, né? E eu sei que tem uma estrofe que, de uma forma, não tem a palavra unidade, mas que fala em restaurar o que está quebrado. Eu acho que é isso. O problema é que a gente normalmente pensa a unidade como o produto de alguma coisa que a gente faz. E normalmente mais ou menos assim. Eu tenho uma ideia, você tem outra. Eu vou quebrar um pedaço da minha, você vai quebrar um pedaço da sua, a gente vai colar e vai sair uma outra, e isso vai ser a nossa unidade. É óbvio que não é disso que a gente está falando quando a gente fala de unidade dos cristãos, né? Não é uma terceira opinião que é feita com recorte e cola de duas outras anteriores ou de pedaços de opiniões, né? Pensar unidade dessa maneira é possível, mas isso não tem nada a ver com a unidade da qual a gente está falando, né? A unidade da qual a gente está falando, primeiro, ela é um dom de Deus. Deus é um, por isso ele nos faz um. É dom de Deus. Depois, é um dom de Deus que não tem a ver com o mínimo denominador comum. Tem a ver com o fato de que, caminhando juntos, a gente pode chegar mais perto da verdade de Deus. A verdade de Deus é fonte de unidade, né? Não são as nossas opiniões que a gente quebra e cola de algum jeito, né? Muitas pessoas têm receio, por exemplo, quando a gente fala de unidade, porque dá a impressão de então que a gente vai ter que rifar a nossa fé. Abrir mão. E aí, é claro, né? Rifar a nossa fé não entra em questão, né? Porque seria rifar a verdade, isso não tem nada a ver, né? Então é preciso a gente lembrar disso. A unidade da qual a gente fala é dom de Deus, é trabalho de Deus, é a partir de Deus e nos leva para mais perto de Deus, né? Caso contrário, não é unidade, é só um arranjo político, né? O arranjo político é isso. E tantas vezes é mal feito que no final, depois que o arranjo começa a não agradar a alguém ou a todo mundo, eles brigam, né? Porque juntaram, né, fizeram uma aliança, né? Então, eu abro mão de falar isso, você abre mão de falar aquilo, eu abro mão disso, olha, você toca mais nesse ponto, eu toco mais naquele, e a gente está junto, pronto. E daqui a pouco isso começa a ficar ruim para todo mundo, e daqui a pouco eles brigam e se afastam. Isso é uma unidade artificial, muito chumbrega, né? Muito mal arrumada, e que normalmente termina mal, termina em briga, né? A unidade de Deus é outra coisa, né? O termo de comparação não é esse, né? É uma unidade na verdade, né? É uma unidade que brota como um dom daquele que é a fonte de toda a unidade, né? Que é o próprio Deus, que é um. O Senhor é um, né? Então, a gente lembrar dessas coisas é importante, porque é natural, quando a gente não tem clareza disso, que gere medo, né? É um tipo de unidade que, no fundo, a gente percebe que é um arranjo político. E o mundo está cheio disso, acho que não precisa de mais um pouco disso, né? Isso aí a gente já conhece bastante, né? Padre Antônio, eu tenho recorte, a página do jornal, do dia seguinte, 25 de janeiro do ano 2000, e eu tenho isso na minha alma, eu tenho recorte, eu tenho na minha alma São João Paulo II já bem caído, ainda acho que 5 anos antes, mas já bem debilitado, atravessando a porta da Basílica de São Paulo, de um lado um irmão que eu não me lembro, evangélico, e do outro lado também, e eles com poucas forças, mas naquele momento, no vídeo, você percebe claramente, ele grita nas 3 línguas, né? Unity, unité, unitá. Então, esse grito de São João Paulo II, no dia ou na véspera de São Paulo, né? Porque lá a semana de oração pela unidade é assim que acontece na Europa,
clamando, fazendo um esforço para clamar de mãos dadas. Aquilo assim está entranhado na minha alma. Eu sinto assim o grito do próprio Jesus, né? Gritando unidade. Esse clamor de Jesus no Evangelho saindo dos lábios, né? Do Papa de São João Paulo II. E é o Papa que tem a única encíclica sobre unidade, né, dos cristãos, né, que é encíclica, portanto é voz, né, oficial da Igreja, né, sobre unidade, né, unum sint, que todos sejam um, né, uma encíclica belíssima que tem princípios, mas também tem muitas sugestões práticas, né, que vale a pena se ler, que é mole de ler, é só botar lá no Google, né? Que todos sejam um, João Paulo II. Nem colocar em latim, né? Não, aparece lá, vai aparecer logo, possivelmente na página do Vaticano, né? E é uma encíclica muito bonita, né? Bonita porque o Papa, ele por uma série de questões pessoais também dele, né? Ele tinha um apreço muito grande por esse clamor de Cristo, né? E ele tinha muita consciência de estar levando a Igreja até o início de um terceiro milênio, e ele considerava que esse terceiro milênio deveria ser o milênio marcado pela busca da unidade, assim como o segundo milênio foi o milênio marcado pela quebra da unidade, né? A primeira quebra maior, talvez, né, mais assim, numericamente mais evidente, foi praticamente no início do segundo milênio, entre o Ocidente e o Oriente, a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas. Depois, no século XVI, com a Reforma Protestante, né? Então, ele dizia, olha, como esses últimos 1000 anos foram marcados pelas distâncias, que esses próximos 1000 anos sejam marcados pela reaproximação. Me parece que é algo bem sensato. Ninguém está dizendo que ninguém tem que virar outra coisa, ninguém tem que brigar. Reaproximar. Né? Olha, eu antes olhava para você como o meu inimigo, eu agora olho para você como um irmão separado. Né? Era uma expressão que, se eu não me engano, foi ele que inventou, inclusive, né? Meu irmão separado. Né? Pronto, já é uma mudança de olhar. Ah, resolve tudo? Não, gente, não resolve tudo. Mas que mania, esse povo tem que tomar remédio para ansiedade, cara. Que resolve? O que resolve? Você conhece alguma coisa na sua vida que resolva, que esteja toda resolvida? Ah, não, porque a nossa igreja, sim, a nossa igreja, não temos problemas em casa, não temos. Né? Então, sabe, vamos com calma, né? Mas é um chamado muito profundo, muito bonito, tem muito a ver com algo que é identidade de Deus, né? Nosso Deus é a um só Deus de todos, né? Não é uma preferência, não é um gosto pessoal, não é uma bandeira dos anos 60, né? Porque hoje em dia, se a gente olhar do ponto de vista humano, a busca da unidade, essa palavra que tem sentido para nós católicos, mas fora do nosso contexto não tem muito, que é a palavra ecumenismo, hoje está em baixa, né? Quer dizer, não é uma moda de hoje, já foi. Nos anos 60, 70 era uma moda, hoje não é. Mas como a igreja não é regida nem por modas, nem por falta de modas, não é disso que a gente está falando. Né? Mas é um apelo, é um chamado, é algo que está na identidade de Deus e da própria igreja. Né? Então, entender isso, né, de uma maneira serena, equilibrada, né, sem também querer dar passos que não são possíveis. Né? Construir sobre o vento não é uma boa tática, né? Então, me parece que é algo que a gente pode levar com carinho, né? Pelo menos a pensar um pouquinho nessa semana de oração pela unidade. Né? Padre Antônio, eu vou pedir licença, mas nesse momento aproveitar, então, convidar todos aqueles que estão vendo esse podcast para no sábado vir aqui na paróquia Nossa Senhora de Copacabana e participar daquele momento incrível, presidido por Dom Orani, com a presença, não sei quantos virão, mas normalmente vêm, né, pastores evangélicos das várias igrejas, também um padre ortodoxo. Para mim, é um dos momentos mais fortes, a presença de Deus ali. Meu Deus, eu sinto assim que Jesus fica, né, alegre, feliz de nós estarmos juntos, né? Naquela noite, na véspera de Pentecostes, unidos, né, de mãos dadas, Dom Orani,
com os pastores evangélicos, com o padre ortodoxo juntos. É sábado, às 20 horas, né? Aqui na paróquia Nossa Senhora de Copacabana. É um momento lindo, né, Padre Antônio? Vale a pena, tá aí. Gostei. Boa lembrança, Laura Beatriz, e bom convite. Acho que vale a pena. Quem nunca teve essa experiência, talvez se dá essa chance, né? E não se deixar mover ou por empolgações ou por preconceitos, mas perceber, né, o que há ali, né? Eu acho que há muita coisa bonita, como você disse, há uma presença de Deus muito grande e um cuidado respeitoso também de uns com os outros muito grande, né? Nesse tempo que a gente está vivendo, isso é tão necessário, né? Então, acho que por todos os motivos é um bom convite, vale a pena colocar na agenda nessa noite, né? 8 e pouquinho, né, da noite. Às 20 horas. Né, na paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, o culto ecumênico de encerramento da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E aqui no templo de uma igreja católica, com o Dom Orani e com os irmãos evangélicos também. Exato. E estamos na semana de Pentecostes. Que semana! Que traz pra gente... Que propicia essa unidade, né, Padre? Exato. Né? Que traz pra gente tantos motivos da gente se renovar com essa esperança do novo de Deus, né? O Espírito Santo renova todas as coisas, né? Envia, Senhor, o teu Espírito e renova a face da terra. O Espírito Santo é o executor das novidades de Deus sobre a terra, né? O Espírito Santo ele é capaz de renovar a esperança dentro da gente, como todos nós estamos precisando dessa injeção de esperança na alma. Eu acho que talvez nunca como nesse tempo ele foi tão necessário. E Deus age sempre com generosidade. Então, se ele é muito necessário nesse tempo, a gente pode ter certeza que ele está sendo muito derramado neste tempo, né? Mas é necessário que a gente acolha, né, esse derramar diário, constante do Espírito Santo sobre nós, com o coração aberto, sem impor resistências, né? A igreja vive de Pentecostes, desde o dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, não cessou, né? A gente costuma imaginar Pentecostes apenas como um evento. Não, mas ali foi um histórico, abrir, né? Foi um abrir de comportas que não se fecharam mais, né? A alma da igreja, São Tomás de Aquino fala assim do Espírito Santo, a alma da igreja anima a igreja todos os dias, cada dia até o fim. É o Espírito Santo, né? Ele enche a gente quando a gente participa dos sacramentos, quando a gente ouve a palavra, quando a gente ora, quando a gente dá testemunho. O Espírito Santo vem para que nós sejamos testemunhas. Ele virá, Jesus falou assim, para que vocês sejam testemunhas. Então, uma boa maneira da gente se encher constantemente do Espírito Santo é renovando diariamente o nosso testemunho de cristãos. Porque ele vem para nos amparar nessa hora. Não são vocês que vão falar, o meu Espírito virá e dará a vocês palavras tão acertadas que ninguém poderá resistir. Então, talvez muitas vezes a gente esqueça desse detalhe, mas assim como o Espírito Santo vem mais uma vez, né, ao nosso encontro, se dá a nós mais uma vez, nos sacramentos, na oração, na leitura da palavra, quando nós estamos reunidos em comunhão de irmãos, ele também se dá a nós quando nós arriscamos testemunhar Jesus. Porque a tarefa dele é essa, é sustentar o nosso testemunho, é tornar o nosso testemunho convincente. Quem convence é ele. Então, cada vez que eu me arrisco a testemunhar Jesus para alguém, eu posso ter certeza que naquela hora, ele está vindo. Está sendo na força do Espírito Santo. Ele está vindo para fazer o trabalho dele. Eu lembro que quando, há 1.500 anos atrás, quando eu fiz a escola de formação de evangelizadores, na época ainda da Evangelização 2000, né, agora Escola Santo André, havia um cartaz que eles mostravam para a gente, né, falando sobre como evangelizar as pessoas. Então eles diziam, e nesse cartaz eles mostravam, né, no momento em que você vai evangelizar alguém, existem 3 pessoas envolvidas e cada uma delas age de tal maneira que as outras 2 também possam interagir. Então, quem são as pessoas envolvidas? O evangelizador, o evangelizando e o Espírito Santo. Se a gente lembrar disso, vai mudar
tanta coisa na vida da gente. Sempre há 3 pessoas envolvidas. E as 3, cada uma, tem que fazer a sua parte. O problema é que às vezes a gente age como se fossem só 2, né? A pessoa que a gente quer que escute, que a gente quer que receba a mensagem, e a gente. Então, eu tenho que falar, eu tenho que dar conta, eu vou fazer, ou então você tem que ir, você tem que ir. E a gente esquece que tem uma terceira pessoa que faz as conexões se ligarem, que é o Espírito Santo. Acesso para o coração do outro. Essa chave, só quem tem é ele. Então, se a gente lembrar disso e for mais atento à presença dele, nossa, a gente vai descobrir portas abertas ali onde a gente não via. Então, uma boa maneira de encher-se do Espírito Santo, arrisque testemunhar Jesus. Você vai ver que ele vem rápido socorrer, porque é o trabalho dele. E aí você vai sentir o renovo da ação dele na sua vida, né? Padre Antônio, com isso que o senhor falou, eu vou pedir para o senhor me ajudar, porque eu sinto, assim, que muitas pessoas dizem assim, essa graça que o senhor acabou de falar, né? Isso aí é para o fulano, isso aí é para o Beltrano. Eu acho que eu não sei anunciar Jesus, eu não sei o que eu vou falar, bem que eu gostaria, mas eu não sei. Não sei, eu sinto que a gente precisa ouvir. Isso que o senhor acabou de falar, é só para alguns ou é para todos? Se fosse só para alguns, minha Bíblia estava com defeito. Porque Jesus deu uma ordem a todos, né? Para evangelizar, cada um do seu jeito, cada um no seu lugar, cada um segundo o seu chamado. Então, todo mundo não precisa e nem deve, talvez, ter um microfone para falar para uma multidão. Mas quem disse que grandes evangelizações acontecem assim? Me parece que os apóstolos, tirando alguns momentos em que na Bíblia fica claro que eles falaram para multidões, eles faziam muito mais um trabalho de, olha, vem cá, senta aqui, né? Nós ouvimos há alguns dias atrás as passagens que falavam do diácono Filipe evangelizando o eunuco, né, de Sabá e da Etiópia, né? Enfim, olha, o trabalho de evangelização ele acontece em frentes distintas, mas ele tem que acontecer em todas as frentes, né? Então, não é preciso que seja uma pregação. Quem disse que a gente só evangeliza pregando, né? Agora, de fato, evangelizar significa encher o outro de evangelho. Evangelho significa boa notícia. O problema é que às vezes a gente quer encher o outro, encher a paciência do outro, né? Falando além da conta, falando de uma maneira inadequada, né? Olha, ninguém gosta de receber lição, né? Porque você. Para, você não está evangelizando, você está enchendo a paciência. Naturalmente, a outra pessoa fica refratária. Uhum. Agora, normalmente, o que eu percebo é que as pessoas ouvem até com uma certa reverência quando elas percebem que o que a gente está fazendo é dividindo com elas algo que é precioso para a gente. Eu já vi pessoas relativamente avessas à religião ouvirem com respeito pessoas outras, às vezes até simples, que não tinham muitos argumentos, mas que estavam partilhando uma experiência que para elas era preciosa. O outro nota, você está me dando algo que é caro para você, para você. Então eu vou ouvir você com respeito. E quando o outro percebe que a gente está dividindo com ele algo que é o tesouro da gente, isso pode fazer o outro se sentir tocado, como a gente fala. Mas o outro não é tocado quando a gente simplesmente usa as nossas crenças como um martelo para mostrar o quanto ele é inconveniente, o quanto ele é inadequado, o quanto ele está errado. Não sei se é muito por aí, né? Evangelizar, evangelho significa boa notícia. Evangelizar é encher o outro de boas notícias. Qual é a boa notícia? Jesus, né? Simples, Jesus puro e simples, né? Jesus de carne e osso, Jesus real, né? Jesus vivo, né? Não muitas ideias, não muitas teorias, não muitos gostos pessoais. Jesus, né? Jesus fez em mim, eu encontrei Jesus nessa situação, isso foi importante para mim, mas ter só o desejo de compartilhar algo com o outro, despretensiosamente, sabe?
É engraçado, né? A coisa mais preciosa do mundo e, ao mesmo tempo, a gente não precisa ser pretencioso, né? Para apresentar, né? Mas, de fato, cara, eu acho que uma pessoa que dá a impressão de que está te dando uma lição, eu, pelo menos, se chega perto de mim, eu vou fazer, às vezes, até questão de, não quero saber, não. Né? Agora, se eu percebo que o que a pessoa está trazendo é algo valioso para ela, naturalmente, eu já vou me colocar com uma escuta mais apurada. Né? E, às vezes, o que falta para a gente é isso. Eu não vou usar o evangelho para bater em algum prego. Eu vou usar o evangelho para encher aquela pessoa com boas notícias. Talvez ela precise tanto quanto eu, né? E aí, Padre Antônio, a gente volta assim, né, para a festa de Pentecostes, lembrando que os apóstolos, não sei a profissão de todos, mas uma boa parte eram pescadores, né, homens rudes, e aquela palavra de Pedro na manhã de Pentecostes, né, que vigor, que força, lembrando de todas as palavras, e meu Deus, tocando 5.000? Agora eu não lembro do número. 5.000 pessoas, quer dizer, a palavra dele, né, naquele dia, depois dele ter sido inundado do Espírito Santo, tocando todas aquelas pessoas que estavam naquela festa, depois de ter negado Jesus 50 dias atrás, né? Então, isso, assim, me enche de coragem, né? Saber que o mesmo Espírito Santo que se derramou naquela manhã gloriosa de Pentecostes está pronto para se derramar em cada um de nós, do jeito que a gente está, para que a gente possa, ou num telefone, que às vezes pode ser num telefone uma palavra, o senhor gosta muitas vezes, eu já percebi de falar isso, será que não está na hora de você dar um telefonema para aquela pessoa? Não sei, visitar num hospital, num vizinho, o Espírito Santo vai mostrar para a gente, eu creio nisso, né? A maneira como a gente pode evangelizar é uma pessoa sem chatear, né? Foram 3.000. Foram 3.000? Foi 3.000, não sei. Eu aumentei. E a gente tem que lembrar o seguinte, como estamos conversando com pessoas ansiosas, a gente tem que lembrar... A começar. O ansioso, ele acha que numa conversa ele tem que fazer o trabalho de 10 anos, né? E não tem, né? Trabalho então, da igreja. Exato, né? Nós estamos falando aqui de evangelização. Evangelizar é dar boas notícias. A pessoa depois precisa de correção. Pode ser. Mas calma, dá para esperar. A pessoa precisa de apologética. Eu tenho que dar para ela uma lição para mostrar. Tá, pode ser. Dá para esperar um pouquinho? Pô, você quer fazer tudo numa conversa? Acaba não fazendo nada. Né? E qual é a coisa mais essencial? Bom, para uma pessoa que está à beira da morte espiritual, ela precisa ser resgatada disso com vida. Vida é evangelho. Meu irmão, Jesus Cristo está com você, ele te salvou, se agarra nele, ele te ajuda a mudar, ele te dá uma nova chance. Isso é evangelho. Isso tira uma pessoa da morte do espírito e traz ela para o reino da vida. Se eu, numa primeira conversa com uma pessoa, quero falar para ela que o dogma da Santíssima Trindade... Meu amigo, essa pessoa vai sair sem nada do que sabe, porque ela não tem condição de receber aquilo. E pode ser, possivelmente, né, que eu não ajude essa pessoa a encontrar a vida. É claro que essa vida depois é cuidada, então vem catequese, vem tudo depois. Mas calma, gente. Calma, né? Um programa de internet não faz o trabalho todo, né? Eu fico imaginando a gente falando aqui de unidade, né? Quem não gosta do assunto... mas não responderam todas as minhas perguntas. Nem longe pensando em fazer isso. Nem de longe. Que mania que a gente tem de jogar fardos nas costas uns dos outros. Como se você tem que me convencer. Não tenho que nada, filho. Né? Então, na hora de evangelizar... cuidado para não dar a impressão de que você tem que pegar a pessoa e virar ela do avesso numa conversa de 15 minutos. Né? Você talvez tenha que tirá-la do meio de uma tempestade na qual ela está naufragando. E aí você pensa bem nisso. E usa bem essa imagem para que eu tire essa pessoa de um naufrágio, né? de um maremoto no qual ela está se afogando. O que eu jogo para ela?
eu jogo para ela um bote salva-vidas. Olha, o Senhor Jesus, ele não esquece, ele é real, ele está com você, conta com ele. Ora, você quer ajuda para orar? Eu posso rezar com você. Né? Eu vou jogar para ela um bote salva-vidas, ou eu vou jogar para ela uma geladeira. Sabe daquela geladeira cheia de coisa dentro, que cabe não sei o que faz gelo na porta? Legal. Quem é que não quer uma geladeira dessa? Agora eu pergunto para você. Uma pessoa que está se afogando no meio de uma tempestade, se você, ao invés de jogar um bote salva-vidas para ela, joga uma geladeira de última geração, você vai salvar essa pessoa? Afundar. Pois é, você vai... Né? Então, sabe, muita gente hoje reclama, mas as pessoas da igreja falam coisas que eu não entendo, que não tem a ver com a minha vida, porque às vezes a gente quer, numa conversa, falar para a pessoa coisas que ela não tem condição de absorver. E a gente esquece que as pessoas estão arrebentadas, as pessoas estão machucadas, por fora, por dentro, e que Jesus veio para elas, do jeito que elas estão, no momento que elas estão vivendo. A gente esquece disso. E aí parece que a gente está falando outra língua, literalmente, só entende quem é de dentro. Às vezes a gente só tem amigo que é da igreja, a gente só fala coisa de igreja com gente que é de igreja. A gente está dentro da redoma, né? da bolha. Né? A gente não tem noção que outras pessoas, às vezes, não vão entender se eu usar uma palavra um pouquinho mais, que para mim é super normal. Mas você não conhece essa palavra? Não. Não. É um clamor. Descompliquem. Evangelho complicado demais é sinal de que a gente está embalando ele de um jeito que não é, pelo menos para aquela hora. Porque eu concordo que tem muita... A nossa fé é de uma riqueza incrível. E ela é, sabe, ela é uma sinfonia de verdade. É uma coisa maravilhosa. Mas não dá para tocar a sinfonia toda. Não dá. Vai com calma. Uma sinfonia tem movimento. Vai com calma, gente. Né? Porque senão a gente se cobra, sabe? Não, mas eu tinha que ter falado também daquilo. Sim, podia ter falado. Tenho que falar. Um dia eu vou falar, mas agora eu tenho que ser capaz de perceber o outro. Se essa pessoa está naufragando, eu tenho que jogar o bote salva-vidas para ela. Se eu jogar a geladeira, se eu jogar um sofá lindo, se eu jogar... Para aquela hora, aquilo é lindo. Aquilo é caro, mas para aquela hora não rola. Sabe, gente? Não, pelo amor de Deus. Senão a gente fala... coisas que ninguém entende, que ninguém... E eu não sei se você já notou, quando o pessoal que faz piada com igreja, né? Que não deve, tá? Isso é pecado, né? Pra gente que é de dentro, né? Mas pra quem faz piada com igreja, normalmente quando fazem piada da igreja católica, diz assim, porque aí eu fui na missa, aí o padre falou uma coisa que ninguém entendia. Na cabeça das pessoas, a nossa língua de igreja, ninguém entende. E não é possível que Jesus tenha vindo falar numa língua que só meia dúzia de pessoas entendem. Tem alguma coisa esquisita nisso. Né? Então, igrejês é um idioma, né, que a gente deixa para ensinar depois. Né? A gente primeiro dá o ABC, né, que é Jesus é o teu Salvador. Né? Você está naufragando. Está naufragando porque se esqueceu dele, está naufragando porque você fez escolhas erradas, mas ele te ajuda a fazer a escolha certa. Escolhe ele agora, entrega o teu coração nas mãos dele, confia nele, vamos caminhar junto. Pronto. Às vezes não é muito mais do que isso que a pessoa precisa. Sei lá, a impressão que eu tenho. Né? Que o Espírito Santo, nessa semana que é toda preparada, né, para ele, para que a gente possa viver no resto do ano, possa nos ajudar, cada um de nós batizados, a evangelizar segundo aquilo que ele próprio coloca no nosso coração. Né? Se a gente talvez parar um pouquinho para falar, vem Espírito Santo, como é que eu posso anunciar Jesus para aquele vizinho que hoje eu vi, que teve a maior briga lá, deu para ouvir da janela? Como é que eu posso fazer? Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai vir em nosso socorro, como ele fala na palavra, para nos mostrar de que maneira, né? Pelo menos que a gente possa fazer uma oração por aquela família. Né? Seria um bom dever de casa para essa semana, né? Vou falar do Senhor Jesus para uma pessoa. Uau, Padre. Pronto, uma. Né? Porque quando a gente quebra essa coisa de que eu não sei o que falar, eu não vou saber falar, não, isso é o padre que tem que falar. Quando a gente quebra isso a primeira vez e a gente vê o quanto é bom pra gente e o quanto às vezes o outro também estava precisando daquilo,
Sabe, depois de um tempo, não é que o negócio é legal, aí a gente começa a gostar e vai arriscando mais vezes e tal. Então, quem sabe nessa semana de Pentecostes seria uma boa maneira, né? Porque senão a gente começa a inventar um monte de coisa. Mais aquela reza, mais aquela reza, mais aquela reza, mais aquela reza. E Jesus disse, ele vem para que vocês deem testemunho de mim. Padre Antônio, quer dizer que então, assim, junto com clamar, vem Espírito Santo, a gente pedir a ele para mostrar uma pessoa. Porque senão vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E sim, cheguei. O que a gente faz agora? Sabe? Ele vem para que vocês deem testemunho. Então, dar testemunho significa, em primeiro lugar, ele vem para ordenar a minha vida, para que as pessoas olhem e vejam como o Senhor faz maravilhas. Como é bom ter o Senhor na sua vida. E depois, para que eu possa ir contar para uma pessoa outra experiência que eu tive, o encontro que eu tive com Jesus, como ele é bom para a vida da gente e tal. Então, senão, a gente passa o tempo inteiro, vem, sim, vem. Porque, em teoria, ele já veio, né? Na prática também, né? Ele já veio. Sim, e ele não veio para fazer cócega na gente. Ai, senti. Ele veio, né? Não, ele veio e agora eu sou capacitado para evangelizar, anunciar Jesus, espalhar o que eu tenho aqui dentro de mim, né? Então, quem sabe não seria uma boa ação para a semana de Pentecostes? Vou compartilhar a minha fé em Jesus com uma pessoa. Não vou catar, não. A hora que eu perceber que Deus está dando a chance, eu vou aproveitar. Eu não vou deixar passar, eu vou aproveitar. E vou fazer de uma maneira despretensiosa, leve, dividindo algo que é um tesouro para mim, não martelando na cabeça de ninguém. Pronto. Olha, eu acho que quem experimenta isso a primeira vez, o negócio depois engrena. E a gente acaba gostando do negócio, vale a pena. Amei essa ideia para essa semana, Padre Antônio. Hoje eu falei pesado, né? Mas tá bom, acho que eu peguei pesado hoje. Mas vamos, semana que vem a gente assopra, né? Hoje a gente morde, semana que vem a gente assopra. Não é isso? Beleza, Laura? Tranquilo? Beleza, Padre Antônio. Então, um abençoado Pentecostes. Amém, Padre Antônio. Viva esse Pentecostes com expectativa, fome e sede de Deus, para que você possa receber muito da presença dele que habita a igreja. Amém. Que você possa receber da mesma forma que você espera que venha a graça do Senhor sobre você e sobre cada irmão que está com a gente. Cada irmão que está unido a nós, e de uma forma especial, aqueles que estão doentes ou que estão, né, acamados. O Espírito Santo tem algo especial para cada um e especial para vocês, irmãos. Amém. Tamo Amém. junto. Até logo, gente. Tchau, tchau.